Nosso trabalho abordará o conceito apresentado por Luiz Beltrão, chamado folk comunicacional. Nos dias atuais, vemos um crescente estudo sobre a comunicação popular. Ainda na década de 60, o comunicador Luiz Beltrão já falava sobre isso. Mas o que significa exatamente o termo folk comunicacional? Quem foi Luiz Beltrão? Quais exemplos atuais dessa forma de se comunicar? Vamos explicar tudo. A folk comunicação é a comunicação por meio do folclore, a comunicação em nível popular, que se refere ao povo e não utiliza os meios de comunicação tradicionais para compartilhar seus pensamentos. Pesquisas realizadas por Luiz Beltrão serviram de base para que se fundamentasse o conceito. Ele percebe que a informação se dissemina por meio de autos populares, transformados em linguagens do povo e em expressão do seu modo de pensar. Em 1967, ele define o termo em sua tese de doutorado e buscava saber como as camadas populares se informavam e como expressavam suas opiniões. Para isso, buscou nas manifestações folclóricas e nos líderes comunitários de opinião. Surge então o conceito do termo folk comunicacional, o processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados diretos ou não ao folclore. Na sua obra Folk Comunicacional, a comunicação dos marginalizados, ele assume o caráter político da cultura popular e passa a incluir nas suas análises a maneira que os grupos sociais, sem acesso aos meios de comunicação de massa, transmitem sua mensagem. Ao contrário da elite, os marginalizados representam, segundo Beltrão, os grupos não organizados, a massa urbana e rural de baixa renda, excluída da cultura erudita e das atividades políticas, sem poder decisório, excluídos de uma participação ativa no processo civilizatório, em outras palavras, marginalizados. Para ele, essa população faz uso de um sistema de comunicação próprio, à parte do sistema de comunicação de massa. O agente comunicador precisa conhecer as características psicológicas e o universo linguístico para se comunicar com essa parcela da população. O brasileiro Luiz Beltrão, nascido em Pernambuco, defendeu o conceito trabalhado por ele em 1960, em sua tese de doutorado, que foi reproduzida pela editoria da PUC, do Rio Grande do Sul. Ele tinha como objetivo entender como se processam as manifestações comunicacionais da cultura popular, e assim fez o seu problema de pesquisa: como se manifestam as populações rudes e tardes do interior do nosso país continental. Para melhor entendermos esse termo, vamos utilizar exemplos atuais da folk comunicação. Fundado no ano de 1970 nas favelas do Rio de Janeiro, o baile funk trazia ritmos oriundos dos Estados Unidos como o black, soul e o funk. O baile funk é usado para se referir às festas que tocam funk carioca. Ele nasceu na favela e seu objetivo principal é se comunicar com a comunidade, mostrando através das suas letras o dia a dia na favela do Rio de Janeiro. Hoje, o funk carioca é conhecido no mundo todo por relatar a vida das pessoas que moram lá. O chimarrão, ou mate, é a bebida característica da cultura do sul da América do Sul, herdada pelas culturas indígenas de diferentes tribos. O termo mate, como sinônimo de chimarrão, é a mais utilizada em outros países. A expressão chimarrão é a mais adotada no Brasil, sendo oriunda da língua castelhana. Ele chegou a ser proibido no sul do Brasil durante o século XIV, sendo considerado erva do diabo pelos padres jesuítas. Anos mais tarde, os mesmos mudaram sua atitude para com a bebida e passaram a incentivar seu uso com o objetivo de afastar a população local do consumo de bebidas alcoólicas. Atualmente, no Rio Grande do Sul, para o povo gaúcho, tomar chimarrão é considerado uma questão cultural, é uma forma de preservação da própria identidade. Independente da sua classe social ou da sua raça, não importando se faz frio ou calor, onde estiverem reunidas duas ou mais pessoas, com certeza haverá uma cuia de chimarrão, simbolizando a amizade e preservando as tradições gaúchas, passando a construir, principalmente nos mais jovens, a experiência das gerações passadas.
O grafite tornou-se referência na arte gráfica em São Paulo, por conta das suas cores, formatos e suas representações. Antigamente, ele era feito somente em espaços urbanos e foi marginalizado na época da ditadura militar, pois representava um ato de protesto. Nos dias atuais, ele se torna cultural, sendo referência mundial, passando a transmitir mensagens do cotidiano das ruas, como pobreza, violência policial, entre outros. Frases de caminhão. No início da década de 50, os argentinos começaram pintando frases nas rabeiras dos caminhões. Eles começaram a escrevê-las em troca de carona, e isso acabou se tornando uma das variadas formas de manifestação no folclore brasileiro, pois chamavam a atenção dos viajantes. Ela servia como brincadeiras, provocações, protestos, mensagens religiosas, entre outros. Hoje, a prática é ameaçada pelo aumento da terceirização com empresas que desaprovam a prática. A literatura de cordel chegou no Brasil com os portugueses e é uma forma de literatura muito popular no norte e nordeste do Brasil. Foi popularizada por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população local entendesse. Ela é divulgada por meio dos repentistas ou violeiros, que contam uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas. Existem diversos outros exemplos de folk e comunicação em nosso país. Fique atento na comunicação popular que você vai perceber. E assim, encerramos a explicação do conceito de folk comunicação.